Nos últimos anos, questões morais e religiosas têm influenciado o debate político. Líderes religiosos também têm ocupado postos em governos e outras instâncias políticas. Durante o seminário sobre o tema, o vice-reitor, padre Álvaro Mendonça, alertou para o problema de favorecimento de alguns e afirmou que o preconceito gera violência. O encontro reuniu representantes de diferentes religiões. É um seminário que é importante por trazer questões contemporâneas que são discutidas de forma interdisciplinar. Nós temos historiadores, cientistas sociais, teólogos, enfim, pessoas de várias formações que estão aqui pensando as várias dimensões da religião e sua relação com a política. Ex-pesquisador do Laboratório de História das Experiências Religiosas da UFRJ lembrou o aumento dos casos de intolerância religiosa, principalmente contra religiões de matriz africana. Elas representam mais de 72% das denúncias. Todos os dados coletados de intolerância religiosa no Brasil mostram que as religiões de matriz africana, ou seja, o candomblé e a umbanda, são em torno de 72% do alvo, dos agredidos. Então, a esfera social construída no Brasil e a esfera política construída no Brasil tem levado ao aumento de casos de intolerância religiosa. Este pesquisador está elaborando uma tese sobre a criminalização e o preconceito contra o espiritismo na primeira metade do século XX. Ele ressaltou o papel do médium Chico Xavier para divulgar a doutrina. Ele foi eleito, por exemplo, em Minas Gerais, o mineiro do século XX, na frente de Pelé, na frente de diversas outras personalidades mineiras muito importantes, o que demonstra, inclusive, toda a presença dele. Filmes foram feitos baseados no trabalho dele. Então, isso faz com que o crescimento do espiritismo tenha sido enorme a partir dele. Marcos estuda como o espiritismo é retratado na televisão. Ele lembrou que a primeira vez que a religião foi mostrada em uma novela foi em 1975. Eu acredito que esse seja o grande ganho dessas telenovelas. Para mim, elas no ambiente político são o espaço que a comunicação dá para que a gente consiga colocar em debate diferentes pensamentos e mostrar que a pluralidade é possível dentro do universo religioso brasileiro. A Constituição brasileira garante a liberdade de credo e diz que o Estado é laico. Na mesa sobre religiões protestantes, este pesquisador analisou como o versículo da Bíblia foi utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro antes e depois das eleições. O discurso religioso ele tem um peso de legitimação dentro de um cenário altamente também religioso, embora em segmentos muito diversificados. Mas como essa linguagem simbólica da religião, ela consegue atingir, alcançar, dar valor e agregar pessoas, a fim de que haja, de certa forma, uma aceitação, né? E de outra forma também críticas a respeito disso. No debate sobre conservadorismo e progressismo, Grimaldo Carneiro fez uma crítica à análise de personagens da Igreja Católica durante a ditadura militar. Durante a década de 60 e 70, como uma forma de reação à ditadura militar, na universidade foi feito como um polo de oposição. E dentro dela saiu uma historiografia que tentava desconstruir a ditadura militar, enfrentando e denunciando as mazelas. Então acabou com essa historiografia ela se tornasse uma forma de denunciar a ditadura e não procurar compreender a complexidade que foi a ditadura. E apontou as consequências de uma análise simplista da história. A historiografia militante, o que eu chamo de historiografia militante, ela atrapalha a sociedade apenas como antípodas, como se eu pudesse ser uma coisa ou outra, mais ou menos guardando as devidas proporções, o que ocorre hoje, em que pela radicalidade política que nós vivemos, parece ou você é conservador, da direita, fascista, ou você é da esquerda, petista, corrupto. Enquanto, na verdade, essa polarização esconde que existem vários grupos que têm aí, com oposições. Nem todo mundo que critica o governo quer dizer que seja petista, e nem todo mundo que em algum momento votou no Bolsonaro quer dizer que seja fascista. As pessoas, no fundo, devem conhecer como é que é construído o processo de intolerância religiosa no mundo e no Brasil. E segundo, cada vez mais que você conhece e você consegue compreender da onde vem esse tipo de preconceito, de ataque, você passar a entender o respeito à diversidade.